Hi guys, dito sa game nato nakalaban ko ang isang top global gas ion. Pero bago natin simulan inistok ko muna kung legit Letozawa ba. At ayun nga legit na legit guys, pero Karina ang ginamit niya sa laban namin. Palong-palo mag-gas ion pero sa die ko inaasan mas palo rin pala mag-Karina, early palang binugbog na kami. Bago yan, eto ang mga nangyari, panoorin nyo hanggang dulo. Panoorin nyo kung paano namin nabaliktad ang laro. Aê, treina dos fluxos, solta o furo dos mandelão, vai! Bola pra dentro, bela sá. DJ José, solta a putaria, porra. Eu tô na onda da baleia, eu tô na onda da baleia e essa onda aqui tá vindo. Entra caralho, entra caralho. Eu tô na onda da baleia, eu tô na onda da baleia, Eu sento e me acabo, eu sento e me acabo, eu sento e me acabo, eu sento e me sequência de mete, toma, soca, vai piranha, vai safado, eu te empurrando a piroca. Tu quer saber quem é essa sem vergonha? Pergunta a família dela. Tu quer saber quem é essa filha da puta? Pergunta às amigas dela. Ela fica no pico de da cieta. Ela fica aqui na volta. Filha, casinha, pera. Uma noite com Pikachu, tu não esquece nunca mais. Uma noite com Pikachu, tu esquece nunca mais. Da mama gostoso, no banco de trás. 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 Noite com Pikachu, tu não esquece nunca mais. Uma noite com Pikachu, tu esquece nunca mais. Nice game sa'yo Idol Letozawa, isang karangalan ang makalaban ka. Like and follow mga idol, salamat sa panonood.